Há decisões que definem quem realmente somos, e às vezes, para enxergar a verdade sobre as pessoas ao nosso redor, é preciso tirar a máscara do poder e vestir a roupa da invisibilidade. Um empresário bem-sucedido, prestes a se tornar pai, olhava para sua empresa e se perguntava: será que eu realmente conheço as pessoas que trabalham comigo? Será que os valores que prego chegam até os corredores ou ficam presos nas salas de reunião? Ele não queria relatórios, não queria discursos preparados. Queria a verdade nua e crua. E foi assim que decidiu fazer algo incomum, se disfarçar de zelador e trabalhar anonimamente dentro da própria empresa. Rafael Mendes havia construído sua empresa do zero. Começou com uma pequena sala comercial, 3 funcionários e um sonho que parecia grande demais para ser real. Mas ele acreditava em algo que muitos empresários esqueciam ao longo do caminho. Pessoas eram mais importantes que lucros. Ele sempre repetia isso em reuniões, em palestras, em entrevistas: respeito, dignidade, igualdade. Essas palavras estavam estampadas nas paredes da empresa, escritas no código de conduta, gravadas na missão institucional. Mas naquela manhã de segunda-feira, enquanto tomava café e olhava pela janela do seu escritório no 10º andar, Rafael se pegou pensando em algo que o incomodava há semanas. Será que essas palavras eram apenas decoração? Será que, na prática, no dia a dia dos corredores e das salas menores, esses valores realmente existiam? Ele não tinha certeza. E isso o perturbava profundamente. Sua esposa, Ana, grávida de 4 meses, entrou no escritório em casa com uma xícara de chá nas mãos. Ela o conhecia bem demais para não perceber quando algo o consumia por dentro. Rafael, você está com aquela cara de novo. O que foi dessa vez? Ele suspirou. Eu fico pensando, será que eu realmente conheço as pessoas que trabalham comigo? Não os diretores, não os gerentes. Eles eu vejo todo dia. Mas e o pessoal da limpeza, da manutenção, da portaria? Será que eles são tratados com o mesmo respeito que eu espero que sejam? Ana sorriu, daquele jeito que só ela sabia fazer quando achava que ele estava se martirizando demais. Você é um bom patrão, Rafael. Todo mundo sabe disso. Mas eu preciso ter certeza. Não quero que nosso filho cresça vendo o pai pregar uma coisa e permitir outra. Ana colocou a mão na barriga. E o que você pretende fazer? Ele ficou em silêncio por um momento, e então disse algo que nem ele mesmo acreditava estar considerando. Eu vou me disfarçar. Vou trabalhar lá como zelador. Quero ver a verdade com meus próprios olhos. Ela o olhou incrédula. Você está falando sério? Completamente. E foi assim que, naquela mesma semana, Rafael começou a colocar o plano em prática. Ele não perdeu tempo com preparativos elaborados. Conseguiu um uniforme cinza simples em uma loja de materiais profissionais, um boné discreto que escondia parte do rosto, óculos comuns que mudavam sutilmente sua aparência. Comprou uma barba falsa, mas que parecia extremamente real. Criou uma identidade falsa. Roberto Silva, um homem de 40 anos, casado, sem formação superior, procurando um trabalho honesto. Informou apenas à diretora de recursos humanos, Helena, que estava conduzindo uma auditoria sigilosa de clima organizacional. Ela ficou surpresa, mas concordou em ajudar. Ninguém mais poderia saber. Absolutamente ninguém. Na manhã de segunda-feira seguinte, às 6 horas em ponto, Rafael estava na portaria da própria empresa, mas não como o dono, não como o executivo que todos conheciam. Ele era agora Roberto Silva, um zelador novato que precisava daquele emprego. A primeira pessoa que cruzou seu caminho foi uma mulher de cabelos grisalhos, presos em um coque simples, uniforme azul desbotado, mãos marcadas pelo tempo e pelo trabalho. Ela empurrava um carrinho de limpeza e, ao vê-lo parado na entrada do corredor,
Parou e sorriu com uma gentileza genuína que ele não esperava encontrar tão cedo naquela manhã. Havia algo naquele sorriso que ia além da cortesia. Era acolhimento verdadeiro. Bom dia. Você deve ser o novo zelador, não é? Bem-vindo. Eu sou a Cecília. Trabalho aqui na limpeza faz mais de 15 anos. A Helena me avisou que você começaria hoje. Ele estendeu a mão, tentando parecer natural, tentando esquecer que aquele prédio inteiro era dele. Bom dia, dona Cecília. Sou o Roberto. Prazer em conhecer a senhora. Ela apertou a mão dele com firmeza, e naquele gesto simples havia dignidade. Uma dignidade que vinha de quem sabia o valor do próprio trabalho, independentemente de quanto os outros reconhecessem. Imagino que ainda esteja se ambientando por aqui, né? É sempre assim no começo. Mas não se preocupe, a gente aprende rápido. E se precisar de qualquer coisa, pode perguntar. A gente que trabalha há mais tempo conhece cada canto desse lugar. Cada sala, cada corredor, cada problema que pode aparecer. Rafael agradeceu, genuinamente tocado pela forma como ela o tratava. Como se ele importasse. Como se ele fosse alguém. Então ela continuou, curiosa, mas sempre respeitosa, com aquele jeito de quem se importa com as pessoas de verdade. O senhor é casado, Roberto? Sou sim, dona Cecília. Minha esposa está grávida, aliás. Estamos esperando nosso primeiro filho. Ainda não sabemos se é menino ou menina. Vamos descobrir só no nascimento. A gente quer que seja surpresa. O rosto dela se iluminou de uma forma que só quem já foi mãe consegue entender. Aquela alegria genuína pela felicidade de outra pessoa. Que bênção, meu Deus! Que bênção maravilhosa! Filho é a coisa mais preciosa que existe nesse mundo, pode acreditar. Eu tenho 4, todos homens já crescidos. O mais velho já tem 32 anos, trabalha como enfermeiro. O segundo é professor de matemática. O terceiro é mecânico, tem oficina própria. E o caçula está terminando a faculdade de engenharia. Ela fez uma pausa e Rafael viu o orgulho brilhar nos olhos cansados daquela mulher. Criei ele sozinha depois que meu Antônio ficou doente. Ele teve um derrame há 15 anos, ficou com sequelas. Não conseguiu mais trabalhar. Então eu que segurei a barra. Trabalhei em 2, 3 empregos ao mesmo tempo durante anos. Não foi fácil, não. Tiveram noites que eu ia dormir só de madrugada, depois de lavar roupa, fazer comida, ajudar eles com lição de casa. Mas, graças a Deus, valeu a pena. Hoje, todos eles são pessoas de bem. Trabalham honestamente, respeitam os outros, têm caráter. Rafael sentiu um aperto no peito. Naquele momento, ele não era mais um empresário ouvindo uma história. Ele era um futuro pai, prestes a trazer uma vida ao mundo, ouvindo uma mulher que havia feito isso 4 vezes, nas condições mais difíceis imagináveis, e havia triunfado. Eu sempre ensinei para eles que não importa onde a gente está, a gente trata todo mundo com dignidade, ela continuou. Todo mundo merece respeito. Porque no fim das contas, todo mundo é igual e ninguém é melhor que ninguém. O que importa é o que a gente tem aqui dentro, no coração. Ele teve que desviar o olhar por um momento para que ela não visse a emoção que estava sentindo. Seus filhos tiveram uma ótima mãe, Dona Cecília. Uma mãe incrível. Isso é raro hoje em dia. Muito raro. Ela deu um sorriso tímido, mas orgulhoso, do tipo que não precisa de palavras para ser compreendido. A gente faz o que pode, né? Ninguém nasce sabendo ser pai ou mãe. A gente vai aprendendo, vai errando, vai acertando. Mas o principal é amar. Se você amar seu filho de verdade, o resto a gente descobre no caminho. Ela olhou para ele com ternura. E pelo jeito que o senhor fala, eu sei que vai ser um pai maravilhoso. Obrigado, dona Cecília. De coração. Agora vem, deixa eu te mostrar onde ficam as coisas, os materiais de limpeza, os horários. Aqui tem regra para tudo, mas você vai pegar o jeito rápido.
Enquanto caminhavam pelos corredores ainda vazios, com apenas o som do carrinho de limpeza ecoando nas paredes, ela foi explicando a rotina com paciência. Os setores que precisavam de atenção especial, onde ficavam os materiais, como funcionava o sistema de requisições. Rafael ouvia atentamente, não apenas pelas informações práticas, mas porque queria entender como era a vida daquelas pessoas que mantinham tudo funcionando enquanto ele estava em reuniões estratégicas. Então, quase como quem comenta sobre o tempo, com uma naturalidade que só vem de quem carrega um peso há muito tempo, ela disse algo que o fez parar por dentro. Olha, Roberto, eu preciso te falar uma coisa. E eu falo isso porque você parece ser gente boa, e eu não queria que você se assustasse ou ficasse desmotivado logo no começo. Esse lugar aqui, ele é bom para trabalhar em alguns aspectos. O salário não é ruim e é pago em dia, tem vale-refeição, plano de saúde. Isso já é mais do que muita gente tem por aí. Mas tem coisas que acontecem aqui dentro que não deveriam acontecer em lugar nenhum. Ela fez uma pausa, como se estivesse medindo as palavras. A gente que trabalha na limpeza, na manutenção, na portaria, a gente meio que fica invisível, sabe? É como se a gente fosse parte da mobília. Tem gente aqui que trata a gente bem, com educação, com respeito verdadeiro. Gente que para perguntar como a gente está, que lembra do nome da gente, que agradece quando a gente faz o trabalho. Mas tem outra parte, uma parte grande, que age como se a gente não existisse. Ou pior, que a gente existe só para ser motivo de piada, de comentário maldoso, de olhar de cima para baixo. Rafael fingiu surpresa, mas por dentro já sentia a indignação crescer como uma onda. Como assim, dona Cecília? As pessoas tratam a senhora mal aqui? Ela suspirou, olhando para o chão enquanto empurrava o carrinho, como se as palavras pesassem. Não é todo mundo, não. E eu não quero que você pense que eu sou do tipo que reclama de tudo. Mas tem uns que acham que porque a gente ganha menos, porque a gente não tem estudo, porque a gente faz trabalho braçal, a gente não merece respeito. Já ouvi cada coisa, Roberto. Comentários sobre como a gente se veste, sobre como a gente fala, risadinhas quando a gente passa pelo corredor, gente que nem olha na cara da gente quando pede alguma coisa, gente que trata a gente como se fôssemos menores que eles, como se fôssemos inferiores. Sabe como é? Ele parou de andar e olhou para ela, sentindo a raiva ferver por dentro, mas mantendo a expressão de preocupação genuína. E a senhora nunca reclamou com ninguém? Nunca tentou falar isso para algum superior, para o RH, para alguém que pudesse fazer alguma coisa? Ela deu um sorriso triste e cansado, o tipo de sorriso de quem já desistiu de lutar certas batalhas. Roberto, olha para mim, olha bem. Quem vai ouvir uma faxineira velha como eu? Quem vai acreditar na minha palavra contra a palavra de um executivo de terno e gravata? Aqui dentro, quem fala alto é quem manda, quem tem cargo, quem tem poder, quem tem influência. A gente sempre perde essa briga. Sempre. Já vi gente tentar mudar as coisas e se dar muito mal por causa disso. Como assim? O que aconteceu? Ela olhou ao redor, como se estivesse verificando se alguém poderia ouvir, e então continuou em voz mais baixa. O zelador que trabalhava aqui antes de você, o seu Mário, ele era um homem bom, Roberto, trabalhador, respeitador, educado com todo mundo. Tinha quase 60 anos, estava perto de se aposentar. Um dia, ele não aguentou ver a forma como trataram a Joana, uma das meninas da limpeza. Ela é novinha, tem só 22 anos. Tímida, quietinha. Uns executivos fizeram uns comentários sobre o corpo dela, bem na frente dela, como se ela fosse um objeto. Riram, fizeram piada, constrangeram a menina de um jeito que ela saiu dali chorando. O seu Mário viu tudo. E ele não conseguiu ficar quieto. Foi tentar resolver, conversar com o pessoal do RH, explicar o que tinha acontecido.
A menina até ficou com medo de falar, mas ele insistiu que aquilo não era certo, que não podia passar em branco. Dona Cecília balançou a cabeça com tristeza. Não deu nem uma semana e ele foi mandado embora. Arrumaram um jeito, disseram que ele não estava cumprindo as funções direito, que tinha recebido advertências. Mas todo mundo sabe que foi por causa disso. As informações aqui correm rápido e a turma lá de cima se protege. Eles se conhecem, jantam juntos, têm os mesmos amigos. Antes que qualquer coisa chegasse até o dono da empresa, o seu Mário já estava na rua, e a Joana continuou trabalhando aqui, mas ficou marcada. Teve que aguentar olhares, comentários indiretos. No fim, ela pediu demissão uns meses depois. Não aguentou. Rafael sentiu um nó na garganta, sua empresa, sua responsabilidade. E ele não sabia de nada disso. E o dono da empresa? Ele sabe dessas coisas? Dona Cecília deu de ombros, com uma resignação que doía de ver. Eu acho que ele é uma boa pessoa, sabe? Pelo menos é o que dizem. Ele criou um monte de projetos sociais, apoia instituições, fala bonito sobre valores. Mas ele é muito ocupado, tem muitas responsabilidades, muitas reuniões, muitos compromissos. E a gente não tem acesso direto a ele. Para chegar lá, a gente teria que passar por tanta gente, por tantas barreiras, que muito provavelmente a gente seria barrado antes. Ou pior, seria demitido antes de conseguir falar com ele. Ela suspirou. Eu prefiro não arrumar problema, Roberto. Tenho contas para pagar, tenho netos para ajudar a criar. Meu Antônio precisa de remédio caro, de fisioterapia. Eu não posso me dar ao luxo de perder esse emprego. Mesmo com tudo isso, eu não posso. Rafael queria gritar. Queria arrancar o boné, os óculos, a barba, o uniforme e dizer ali mesmo quem ele era. Queria dizer que aquilo jamais deveria estar acontecendo, que ele nunca, jamais, imaginou que dentro da própria empresa, sob o próprio teto que ele construíra, pessoas estivessem sofrendo em silêncio daquela forma. Pessoas boas, trabalhadoras, dignas, sendo humilhadas enquanto ele assinava contratos e comemorava lucros. Mas ele se conteve. Mordeu a língua. Apertou os punhos dentro dos bolsos. Precisava ver até onde aquilo ia. Precisava entender a dimensão completa do problema antes de agir. Dona Cecília, ele disse com a voz embargada de emoção verdadeira, eu sinto muito que a senhora passe por isso. De verdade, muito mesmo. A senhora não merece isso. Ninguém merece. Ela tocou no braço dele, um gesto maternal, cheio de afeto e compreensão. Obrigada, meu filho. Obrigada por se importar. Mas não fica preocupado, não. A gente se acostuma. É triste, mas é verdade. A gente se acostuma com quase tudo quando não tem escolha. Ela tentou sorrir. E olha, tem gente boa aqui também, viu? Tem gente que faz valer a pena acordar todo dia e vir trabalhar. Deixa eu te apresentar ao pessoal, você vai ver. Ao longo da manhã, Dona Cecília o levou por diversos setores da empresa, e Rafael percebeu, com alívio e ao mesmo tempo com dor, que ela estava certa. Havia sim pessoas gentis, pessoas que viam além do uniforme, além do cargo, além da hierarquia. Executivos que paravam no corredor ao ver Dona Cecília e diziam com genuíno interesse: Olá, Dona Cecília, tudo bem com a senhora? Como foi o final de semana? E o seu Antônio, como ele está se sentindo? Melhorou da pressão alta? E a cada uma dessas pequenas demonstrações de humanidade, o rosto dela se iluminava. Ela respondia com carinho, perguntava sobre as famílias deles, lembrava dos nomes dos filhos, das esposas, dos problemas que eles haviam compartilhado com ela em conversas anteriores. Havia ali uma relação verdadeira, uma troca humana que ia além do profissional. Tá vendo, Roberto? Ela disse, depois que um gerente financeiro acenou para ela de longe com um sorriso sincero. Não são todos que são ruins aqui. Longe disso. Tem muita gente boa também.
Gente que me trata como ser humano, que pergunta como eu estou, que agradece pelo meu trabalho. São essas pessoas que me dão forças para continuar, porque eu sei que ainda existe bondade no mundo. Eu vejo essa bondade todos os dias, nesses pequenos gestos, e isso, de alguma forma, compensa um pouco o resto. Rafael viu nos olhos dela algo que o comoveu profundamente: fé. Apesar de tudo que ela havia passado, apesar das humilhações, dos comentários maldosos, da invisibilidade forçada, Dona Cecília ainda tinha fé nas pessoas. Ela se agarrava aos gestos pequenos de gentileza como se fossem âncoras em meio à tempestade do desrespeito cotidiano. E aquilo, de alguma forma incompreensível e linda, o fez admirá-la ainda mais. Ela não estava amarga, não estava cínica. Ela havia escolhido conscientemente ver o bem que ainda existia. E essa escolha tinha um poder imenso. Mas a realidade logo voltou a se mostrar cruel. Quando entraram em outro corredor, onde ficavam as salas dos executivos de alto escalão, o ambiente mudou completamente. Era como se cruzassem uma fronteira invisível entre dois mundos diferentes. O ar ficou mais tenso. Os olhares mais frios, duas figuras de terno impecável, passaram por eles. Homens bem vestidos, cabelos penteados, sapatos brilhando. Um deles olhou de relance para Dona Cecília e para Rafael, e o outro disse algo baixo, mas propositalmente audível o suficiente para que eles ouvissem. Olha só, contrataram mais um. Será que esse pelo menos sabe ler? Ou vamos ter que desenhar as instruções de novo? Risos abafados, mas claros. Eles seguiram em frente sem sequer olhar para trás, sem se importar minimamente com o impacto que suas palavras poderiam ter. Para eles, Dona Cecília e Rafael eram apenas parte da paisagem. Objetos, não pessoas. Dona Cecília apertou os lábios claramente incomodada, mas não disse nada. Apenas continuou andando, como quem está acostumada a engolir humilhações diárias, como quem aprendeu que reagir só piora a situação. Rafael, por outro lado, sentia o sangue ferver, as mãos tremiam. A mandíbula estava travada. Ele queria correr atrás daqueles homens e confrontá-los ali mesmo, mas se manteve em silêncio. Respirou fundo. Não era hora ainda. Não ainda. Dona Cecília, sentindo a tensão que emanava dele, virou-se e disse baixinho, quase como um pedido de desculpas, como se ela fosse responsável pelo comportamento daqueles homens. É esse tipo de coisa que acontece com frequência, Roberto. Todo dia, várias vezes. Comentários assim, olhares de desprezo, risos nas costas. Não deveria ser assim, eu sei. Mas e a gente aprende a conviver, não por aceitar, mas por necessidade. Ele apenas assentiu, incapaz de confiar na própria voz naquele momento. Por dentro, estava registrando cada detalhe, cada rosto, cada palavra. Mentalmente, ele já estava planejando mudanças, demissões, reestruturações. Mas antes, precisava ver tudo, conhecer todos os envolvidos. A manhã seguiu tensa, mas controlada. Rafael fazia o trabalho de zelador com dedicação, limpando corredores, esvaziando lixeiras, organizando almoxarifados. E a cada interação, a cada olhar, a cada palavra trocada, ele ia montando um mapa mental de quem eram as pessoas boas e quem eram aquelas que haviam transformado sua empresa em um lugar tóxico para quem estava na base da hierarquia. Até que, perto do meio-dia, aconteceu o inevitável, o momento que mudaria tudo. Eles estavam no corredor principal, próximo à sala de reuniões do quarto andar, quando dois executivos saíram conversando alto, rindo de alguma piada interna. E um deles, quando viu Dona Cecília e Rafael, era Marcelo. Marcelo Santos, braço direito de Rafael. O homem em quem ele mais confiava em toda a empresa. O homem que ele havia promovido
que havia treinado pessoalmente, que estava sendo preparado para assumir a vice-presidência. Ao ver Dona Cecília e o suposto zelador novato, Marcelo sorriu de lado, aquele tipo de sorriso que não chega aos olhos, e fez um comentário que gelou o ar. Olha só, Cecília, arrumaram um ajudante para você? Ou será que é o contrário? Você que vai ensinar ele a não sujar o chão que acabou de limpar? Porque a gente sabe que inteligência não é o forte de todo mundo por aqui. Eles riram. O outro homem, um homem de gravata azul, emendou com naturalidade cruel. Vocês vão fazer uma boa dupla. O pessoal da limpeza sempre anda junto, né? Deve ser código de ética da vassourinha. Ou será que é porque nenhum de vocês consegue sobreviver sozinho a uma conversa de gente normal? E ainda continuou. Cuidado, Marcelo. Daqui a pouco eles vão querer sentar na mesa do refeitório executivo. Aí a gente vai ter que explicar que tem lugares que são pra gente que pensa, não pra gente que só limpa. Marcelo bateu no ombro do colega, rindo. Calma, eles sabem o lugar deles. Não sabem, Cecília? Dona Cecília abaixou a cabeça, apertando o cabo do carrinho de limpeza com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela estava prestes a deixar passar, como sempre fazia. Como sempre teve que fazer para sobreviver naquele ambiente. Mas então Marcelo, não satisfeito, olhou diretamente para o homem que ele achava ser apenas um zelador novato e disse, com um sorriso cínico que tentava passar por brincadeira, mas era puro veneno. E você, amigo, bem-vindo ao Clube dos Invisíveis. Aqui você vai aprender rápido que quem não tem diploma não tem voz. Quem não tem sobrenome não tem vez. Pode ir se acostumando. É a lei da selva corporativa, meu caro. E adivinha de que lado da cadeia alimentar vocês estão? Houve uma pausa. Dona Cecília respirou fundo. Rafael viu o peito dela subir e descer. Viu as lágrimas se formando nos cantos dos olhos dela. E então, pela primeira vez em anos, talvez pela primeira vez na vida naquela empresa, ela não conseguiu se conter. Algo dentro dela quebrou. Ou talvez finalmente se libertou, e de uma forma quase que involuntária disse, vocês não têm vergonha na cara? A voz dela saiu trêmula, mas clara. Cortou o ar como uma lâmina. O silêncio foi imediato. As pessoas que passavam pelo corredor pararam. Funcionários que saíam das salas viraram a cabeça. Marcelo virou-se, com o rosto ainda mostrando resquícios do sorriso cínico, mas agora com uma expressão de surpresa genuína. Como é que é? Dona Cecília deu um passo à frente. Suas mãos ainda tremiam, mas sua voz foi ganhando firmeza a cada palavra. Eu perguntei se vocês não têm vergonha na cara. Caráter, dignidade, humanidade. Alguma dessas coisas significa algo para vocês? Ou vocês perderam tudo isso no caminho enquanto subiam essa escada corporativa? Marcelo tentou rir, mas o riso saiu forçado. Cecília, você está se exaltando. Estou me exaltando? Ela repetiu, e pela primeira vez em 15 anos naquela empresa, sua voz tinha poder. Depois de 15 anos engolindo humilhação, depois de 15 anos ouvindo comentários, depois de 15 anos sendo tratada como se eu fosse nada, eu estou me exaltando porque finalmente resolvi falar alguma coisa? Vocês se acham melhores que a gente porque ganham mais, porque vestem terno, porque têm cargo, porque tiveram a sorte de nascer em famílias que puderam pagar a vocês faculdade? O executivo ao lado de Marcelo tentou intervir. Olha, isso aqui não é o lugar para esse tipo de discussão. Não é o lugar? Dona Cecília virou-se para ele, e havia lágrimas nos olhos dela agora, mas eram lágrimas de indignação, não de fraqueza. Então qual é o lugar? Onde que a gente pode falar que vocês humilham a gente todos os dias? No RH, onde a gente é barrado antes de chegar? Com os superiores de vocês, que são todos amigos de vocês, com o dono, que nem sabe que essas coisas acontecem porque vocês escondem tudo?
Ela apontou para Rafael, que estava em choque absoluto, não pela confrontação, mas pela coragem daquela mulher. Esse homem aqui acabou de chegar. É o primeiro dia dele nessa empresa. Ele é pai de família, veio trabalhar honestamente porque precisa sustentar a esposa grávida. E vocês já tratam ele como lixo, como se ele fosse menos que vocês, como se o trabalho dele não tivesse valor. E eu? Ela bateu no próprio peito. Eu trabalho aqui há 15 anos. 15 anos limpando essas salas, esses banheiros, esses corredores. 15 anos chegando às 5 da manhã para que quando vocês chegarem às 9, tudo esteja limpo e organizado. 15 anos fazendo um trabalho que nenhum de vocês teria coragem de fazer por um dia. E para vocês, eu sou piada. Sou motivo de riso. Sou invisível. Sua voz quebrou, mas ela continuou. Mas eu tenho uma coisa que vocês não têm. Eu tenho respeito próprio. Eu tenho dignidade. Eu olho no espelho toda noite e sei que fiz meu trabalho bem feito, que tratei todo mundo com respeito, que não diminuí ninguém para me sentir melhor. Vocês conseguem dizer o mesmo? Marcelo, agora visivelmente irritado, deu um passo à frente. Você sabe com quem está falando, Cecília? Você sabe quem eu sou nessa empresa? Sei sim, ela respondeu, sem recuar um centímetro. Você é o Marcelo Santos, diretor executivo, braço direito do dono, homem de confiança. Mas sabe o que mais você é? Você é um exemplo de tudo que está errado nesse mundo. Você é a prova de que ter cargo não significa ter caráter. O outro executivo riu nervosamente. Olha, a senhora está criando um problemão para você mesma agora. Dona Cecília olhou para ele. Problemão? Eu vivi a vida inteira com problemas. Criei 4 filhos sozinha com salário de faxineira. Cuidei de um marido doente por 15 anos. Trabalhei em 2, 3 empregos ao mesmo tempo. Acordei de madrugada, dormi de madrugada. Passei fome para dar comida para os meus filhos. Vocês acham que eu tenho medo de problema? Vocês acham que eu tenho medo de perder esse emprego? Disse Dona Cecília, mesmo que no fundo sabia que esse medo existia, mas nitidamente cansada de tantas humilhações. E concluiu, eu tenho medo de perder minha dignidade. E se vocês mexerem os pauzinhos de vocês para me mandarem embora, que seja. Mas eu não vou ficar calada vendo vocês humilharem mais ninguém. Não hoje, não mais. O empresário disfarçado estava paralisado. Não pela confrontação, mas pela coragem daquela mulher. Ela estava arriscando tudo, por ele, por ela e por todos que sofriam constantemente com situações como essa. Por princípios que ela não negociava. Marcelo, agora com o rosto vermelho de raiva, apontou o dedo para ela. Você acabou de cruzar uma linha, Cecília, uma linha muito perigosa. Você sabe o que acontece com funcionários que desrespeitam superiores, que criam confusão no ambiente de trabalho, que causam constrangimento? Eu sei exatamente o que acontece, ela respondeu. Vocês arrumam uma desculpa e mandam embora. Igual fizeram com o seu Mário, igual fizeram com a Joana, que teve que pedir demissão porque não aguentou o assédio moral. Eu sei como vocês funcionam. Mas sabe o que é diferente agora? Agora eu não me importo mais, porque eu cansei de ter medo. Cansei de aceitar, cansei de fingir que está tudo bem. O outro executivo olhou para Marcelo. A gente não precisa ouvir isso. Vamos resolver isso com o RH. Marcelo assentiu, mas antes de se virar, disse com um tom de ameaça mal disfarçada. Pode ir se considerando demitida, Cecília. Você ultrapassou todos os limites. E quanto a você, ele olhou para Rafael com desdém. Bem-vindo e bem-vindo de novo. Você acabou de ver como funciona com quem não sabe se comportar nessa empresa. Espero que aprenda com o exemplo dela. Os dois se afastaram, murmurando entre si, deixando um rastro de tensão no ar. Outros funcionários que haviam presenciado a cena ficaram em silêncio, sem saber como reagir.
Alguns olharam para Dona Cecília com admiração, outros com pena. Alguns apenas desviaram o olhar e seguiram em frente como se nada tivesse acontecido. Dona Cecília ficou parada por alguns segundos, processando o que acabara de fazer, mesmo sabendo que agiu por impulsão, mas sabendo que fez a coisa certa. E então, lentamente, as lágrimas começaram a descer. Não lágrimas de arrependimento, mas de libertação misturada com medo. Medo do que viria pela frente. Medo de como pagaria as contas. Medo de apenas se tornar mais uma estatística como seu Mário. Medo de decepcionar o marido, os filhos, os netos. Ela virou-se para Rafael e sua voz saiu fraca, embargada. Desculpa, Roberto. Desculpa muito. Desculpa mesmo. Eu não queria que você visse isso no seu primeiro dia. Eu não queria que você se envolvesse nisso. Eu não consegui. Ela enxugou os olhos com as costas da mão. Também não consegui deixar eles fazerem isso mais uma vez. Com você, com a gente. E porque eu vi nos seus olhos quando você falou da sua esposa, do bebê que está por vir. Eu vi que você é um homem de bem, um homem digno. Um pai de família, e eu não consigo mais ficar calada vendo pessoas boas sendo tratadas como lixo. Ela soluçou. Mesmo eu, que já estou acostumada com isso, eu não consegui me conter, porque você não merece. Eu não mereço. Ninguém merece. Somos gente como todo mundo. Você mesmo acabou de chegar. Você veio com esperança. Esperança de dar uma vida melhor para sua esposa e filho que está chegando, e eles já quiseram tirar isso de você. E eu não pude deixar. Ela começou a juntar suas coisas do carrinho com as mãos trêmulas. Eu sei que agora vou ser mandada embora. Eu sei que estraguei tudo, mas pelo menos eu disse o que tinha que ser dito. Pelo menos uma vez na vida eu não fiquei calada. Se essa cena mexeu com você, se inscreva. Aqui a gente dá voz a histórias que o mundo costuma ignorar. Rafael segurou a mão dela e ela parou. Dona Cecília olhou para ele e viu lágrimas também nos olhos do suposto zelador novato. A senhora não estragou nada. Ele disse com a voz carregada de emoção. A senhora fez a coisa certa, a coisa mais certa que alguém poderia fazer. Ela assentiu, enxugando os olhos rapidamente. Eu vou juntar minhas coisas. Mas antes que ela pudesse sair, ele disse, firme, espera. Ela parou. Ele respirou fundo. Aquele era o momento. Dona Cecília, a senhora pode fazer um favor para mim? Ela olhou para ele, confusa. Que favor, Roberto? Consegue reunir todo mundo aqui, todos os funcionários da empresa. Eu preciso que todos estejam presentes. Dona Cecília franziu a testa. Mas como? Eu não tenho autoridade para isso. Eu não posso. Confia em mim, por favor. Faz isso. Usa o sistema de comunicação interna. Pede para Helena do RH te ajudar. Diz que é urgente, que é sobre o que acabou de acontecer e mencione meu nome. Marcelo, que ainda estava a alguns metros de distância, ouviu e riu alto. Ah, agora o zelador quer dar ordem? Que ridículo, que patético. Vocês dois são perfeitos um para o outro. Dois perdedores. Mas Dona Cecília viu algo nos olhos daquele homem que ela conhecia como Roberto. Algo que ela não conseguia identificar, mas que a fez confiar. Uma intensidade, uma certeza, uma autoridade silenciosa que não combinava com um zelador no primeiro dia de trabalho. Tá bom, ela disse, ainda sem entender. Eu vou fazer isso. 20 minutos depois, a área comum da empresa no térreo estava cheia. Funcionários de todos os setores se aglomeravam, uns curiosos, outros confusos, outros visivelmente incomodados. Havia analistas, assistentes, gerentes, diretores, pessoal da limpeza, da manutenção, da segurança, do administrativo. Mais de 300 pessoas espremidas naquele espaço, murmurando, especulando sobre o que estava acontecendo. Dona Cecília estava em pé, tremendo, ao lado do homem que conheciam como Roberto, o zelador novato.
Marcelo e os outros executivos estavam encostados na parede do fundo, de braços cruzados, com expressões que misturavam irritação e diversão. Para eles, aquilo era uma piada, uma distração inconveniente, mas que logo seria resolvida com demissões e advertências. Rafael olhou para todos aqueles rostos, sua empresa, suas pessoas. Algumas ele conhecia pelo nome. Outras ele nunca havia visto pessoalmente, apesar de assinar os contra-cheques delas todos os meses. E naquele momento, ele percebeu o quanto havia se distanciado da realidade do próprio negócio que construíra. Lentamente, ele tirou o boné, tirou os óculos, descolou a barba falsa, e vários rostos, especialmente os dos executivos e gerentes, empalideceram instantaneamente. Houve um sussurro coletivo. Alguns levaram as mãos à boca. Outros deram passos para trás. Marcelo deixou cair os braços, e o sorriso sumiu completamente do rosto. Seus olhos se arregalaram. "Não", ele murmurou. "Não pode ser. Por favor, não." Rafael olhou para todos, em silêncio, deixando que a realidade se assentasse, deixando que cada pessoa naquela sala processasse o que estava vendo. E então, com a voz controlada, mas firme, ele falou: "Meu nome não é Roberto Silva. Eu sou Rafael Mendes, dono e fundador dessa empresa." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Não havia uma única respiração audível. Era como se o tempo tivesse parado. Ele continuou, e sua voz, embora calma, carregava um peso que fazia cada palavra soar como um martelo. "Eu passei o dia de hoje trabalhando aqui como zelador. Fingi ser outra pessoa. Usei outro nome. Vesti um uniforme simples. E fiz isso porque eu precisava saber a verdade. Não a verdade dos relatórios que chegam na minha mesa. Não a verdade das reuniões onde todos concordam com tudo que eu digo. Não a verdade filtrada, polida, maquiada que sobe até o meu escritório. Eu queria saber a verdade real. A verdade de quem vocês realmente são quando acham que ninguém importante está olhando. A verdade de como vocês tratam as pessoas quando acham que não haverão consequências." Ele fez uma pausa. Marcelo tentou falar, mas Rafael ergueu a mão e o gesto tinha autoridade suficiente para silenciá-lo imediatamente. "E o que eu vi em apenas um dia", ele continuou, "me deixou profundamente enojado, profundamente decepcionado e profundamente envergonhado. Porque essa empresa foi construída com valores que aparentemente ficaram apenas no papel. Ficaram nas paredes, ficaram nos manuais, mas não chegaram aos corações, não chegaram às atitudes, não chegaram ao dia a dia." Ele olhou ao redor. Respeito, dignidade, igualdade. Essas palavras estão escritas ali, na entrada. Eu as coloquei lá porque eu acreditava nelas, porque eu achava que esses eram os pilares sobre os quais eu estava construindo algo maior que lucro. Algo que pudesse fazer diferença na vida das pessoas. Mas hoje eu descobri que, enquanto eu estava focado em expandir, em crescer, em conquistar mercados, em assinar contratos milionários, aqui dentro haviam pessoas sendo humilhadas diariamente, pessoas boas, pessoas trabalhadoras, pessoas que acordam de madrugada para que quando outros cheguem, tudo esteja pronto. E o pior, essas humilhações estavam sendo cometidas por pessoas em quem eu confiava, pessoas que eu promovi, pessoas que eu coloquei em posições de liderança. Ele virou o olhar diretamente para Marcelo, e o homem estava pálido como um fantasma. "Você, Marcelo, você era meu braço direito. Eu confiava em você mais do que em qualquer outra pessoa nessa empresa. Eu compartilhava meus planos com você. Eu pedi a sua opinião, eu estava te preparando para assumir a vice-presidência, e hoje eu vi você humilhar pessoas. Eu vi você ridicularizar.
Eu vi você fazer comentários cruéis sobre pessoas que trabalham tão duro quanto você ou mais. Eu vi você ameaçar uma mulher que teve a coragem de te confrontar. Uma mulher que vale mais do que você jamais vai valer. Marcelo tentou falar com a voz falhando. Rafael, eu não sabia, eu não sabia. Rafael o interrompeu. Você não sabia que era errado. Você não sabia que humilhar pessoas é errado, que desrespeitar funcionários é errado. Você precisa que alguém te explique isso. A sua família não te ensinou, a sua educação não te ensinou, a sua consciência não te disse. O silêncio de Marcelo foi a única resposta. Rafael continuou, agora se dirigindo a todos. Eu vi tudo, ouvi tudo, os comentários, as risadas, as piadas, o desprezo, a forma como algumas pessoas aqui tratam outras como se fossem menores. Como se o trabalho delas não tivesse valor. Como se elas não fossem seres humanos merecedores de respeito. E eu vi, também, as pessoas que mantiveram a dignidade apesar de tudo. As pessoas que trataram um zelador desconhecido com gentileza, com humanidade, com respeito. Ele virou-se para Dona Cecília, que estava com as mãos no rosto, chorando silenciosamente. Essa mulher aqui, que muitos de vocês tratam como invisível, como alguém que só serve para limpar o chão que vocês sujam, é a pessoa mais digna que eu encontrei aqui. Ela me acolheu quando eu era um estranho, me orientou, me ensinou. Me tratou com respeito mesmo sem saber quem eu era, e quando me viu e a si própria sendo humilhados, ela não ficou calada. Ela se defendeu, ela me defendeu, mesmo sabendo que seria demitida. Mesmo sabendo que perderia o emprego que ela precisa para sustentar a família. Ela arriscou tudo, acima de tudo por princípios, por valores que ela não negocia. Porque ela tem algo que dinheiro não compra, que cargo não dá, que diploma nenhum ensina. Ela tem caráter. Dona Cecília soluçava, mas Rafael continuou. Ela tem caráter. Ela tem dignidade. Ela tem humanidade. E eu, como dono dessa empresa, como líder que deveria zelar por todos, falhei com ela. Falhei por não saber o que estava acontecendo. Falhei por estar tão distante da realidade que pessoas podiam ser humilhadas no meu próprio prédio. E eu não sabia. Mas isso acaba hoje. E se você gosta de histórias onde a verdade e a justiça prevalecem, se inscreva no canal. É isso que acreditamos aqui. Rafael respirou fundo e olhou ao redor mais uma vez, fazendo contato visual com vários funcionários. A partir de agora, algumas coisas vão mudar radicalmente nessa empresa. Primeiro, Marcelo, você está demitido imediatamente, assim como todos os outros que participaram ativamente de humilhações, zombarias, comentários depreciativos ou qualquer tipo de assédio moral dentro dessa empresa. Ele apontou para o outro executivo que estava com Marcelo mais cedo. Você também. Podem recolher seus pertences pessoais. A rescisão completa estará pronta até o fim do dia, com todos os direitos trabalhistas preservados. Mas não quero mais ver nenhum de vocês aqui. Marcelo tentou se aproximar. Rafael, por favor, me dá uma chance de explicar, de me redimir. Foram anos trabalhando juntos. Você conhece meu trabalho. Eu conheço seu trabalho profissional. Rafael respondeu com frieza. E ele era excelente. Mas eu não conhecia seu caráter. E agora que conheço, não posso mais confiar em você. Não posso colocar você em posição de liderança sabendo como você trata as pessoas quando acha que ninguém está vendo. Liderança não é só sobre resultados. É sobre exemplo. E o exemplo que você deu foi terrível. Marcelo abaixou a cabeça. A segurança já estava se aproximando. Ele saiu escoltado junto com o outro executivo, sob o olhar de todos os funcionários. Rafael continuou, e para deixar absolutamente claro para todos que estão aqui, esse tipo de comportamento não será mais tolerado. Nem uma única vez. Não importa quão bom seja o desempenho profissional de alguém.
Não importa quanto lucro essa pessoa gere. Se ela não souber tratar os colegas com respeito, ela não tem lugar aqui. Ele fez uma pausa. A partir de hoje, vamos implementar algumas mudanças. Primeiro, vou criar um canal direto de comunicação comigo. Qualquer funcionário, de qualquer cargo, vai poder relatar situações de desrespeito, assédio ou qualquer tipo de problema. E essas denúncias serão investigadas. De verdade, não vão ser varridas para debaixo do tapete. Segundo, vamos reestruturar o setor de recursos humanos. E nessa reestruturação, vou pedir a ajuda de alguém muito especial. Ele virou-se para Dona Cecília. Dona Cecília, a senhora aceita um cargo no RH? Ela olhou para ele incrédula, ainda enxugando as lágrimas. Como? Eu não entendo. Rafael sorriu pela primeira vez desde que se revelara. A senhora vai ter uma nova função. A partir de agora, toda contratação que acontecer nessa empresa, toda promoção, toda mudança de cargo, só vai ser aprovada depois que a senhora participar do processo. A senhora vai avaliar o caráter das pessoas, porque eu percebi uma coisa: currículos eu sei ler, diplomas eu sei interpretar, experiência profissional eu sei avaliar, mas caráter, Dona Cecília, só alguém como a senhora sabe reconhecer de verdade. Dona Cecília levou as mãos ao peito. Mas eu não tenho formação para isso. Eu não tenho faculdade, eu não... A senhora tem algo mais importante que faculdade, Rafael a interrompeu. A senhora tem sabedoria, tem experiência de vida. Tem valores sólidos, tem a capacidade de ver as pessoas de verdade, não só o que elas fingem ser. E é exatamente isso que essa empresa precisa agora. Ele estendeu a mão. Então, a senhora aceita? Ela olhou para a mão estendida, olhou para todos os rostos ao redor, olhando para ela com uma mistura de admiração e surpresa. E então assentiu, chorando, incapaz de formar palavras. Ela apenas apertou a mão dele e acenou positivamente com a cabeça. Rafael a abraçou. E o abraço foi forte, sincero, cheio de gratidão. Obrigado, ele disse baixinho. Obrigado por me abrir os olhos. Obrigado por ter a coragem. Nos meses seguintes, a empresa mudou de uma forma que ninguém imaginaria possível. A limpeza não foi apenas física. Foi moral. Foi estrutural. Foi profunda. As pessoas que ficaram entenderam rapidamente que respeito não era mais apenas uma palavra bonita na parede. Era uma exigência. Era um valor inegociável. E aqueles que não conseguiam se adaptar a essa nova realidade simplesmente não permaneciam. As primeiras semanas foram difíceis, mas algo interessante começou a acontecer. Com a saída das pessoas tóxicas, um espaço se abriu. E esse espaço foi preenchido por profissionais talentosos que haviam sido sufocados anteriormente. Pessoas que tinham ideias brilhantes, mas que não tinham coragem de compartilhá-las, porque sabiam que seriam ridicularizadas. Pessoas que eram competentes, mas que viviam com medo constante de cometerem qualquer erro e serem humilhadas publicamente. A produtividade da empresa, contrariando todas as expectativas dos céticos, aumentou. E aumentou significativamente. Porque quando as pessoas se sentem respeitadas, quando confiam que serão ouvidas, elas dão o melhor de si. Elas se arriscam, elas inovam, elas colaboram. Os corredores mudaram. Agora havia conversas. Havia risos verdadeiros, não risadas de zombaria. Havia cumprimentos sinceros entre pessoas de diferentes departamentos, diferentes cargos, diferentes níveis hierárquicos. E no centro de toda essa transformação estava Dona Cecília. Ela se destacou em sua nova função de uma forma que surpreendeu até Rafael, que já tinha grande admiração por ela. Ela tinha um dom raro, uma habilidade que não se aprende em faculdade alguma.
Ela conseguia ver além das palavras decoradas, além dos sorrisos ensaiados, além das máscaras que as pessoas usam em entrevistas de emprego. Rafael passava frequentemente pelo setor de RH só para observá-la trabalhar. E toda vez se impressionava. Havia uma sabedoria naquela mulher inigualável. Uma sabedoria que vinha da vida, das dificuldades, das batalhas, das vitórias pequenas e preciosas. A empresa foi se transformando, e com ela, as pessoas. Rafael percebia a diferença todos os dias. Não era apenas uma questão de números, embora os números também tivessem melhorado. Era uma questão de atmosfera, de energia, de propósito. As pessoas chegavam para trabalhar e sorriam, não por obrigação, mas porque genuinamente gostavam de estar ali, porque sentiam que faziam parte de algo maior, de algo bom. E Dona Cecília, que durante 15 anos havia sido invisível, agora era uma das pessoas mais respeitadas e queridas da empresa inteira. Funcionários de todos os níveis a procuravam para pedir conselhos, para desabafar, para compartilhar alegrias. E ela sempre tinha tempo, sempre tinha um sorriso, sempre tinha palavras de sabedoria. Rafael observava tudo isso com um sentimento de gratificação profunda. Porque ele percebeu que, sem querer, Dona Cecília havia feito mais do que ajudar a contratar pessoas boas. Ela havia ajudado a criar uma cultura onde bondade não era vista como fraqueza, onde respeito era força, onde caráter importava tanto quanto competência. Passaram-se meses, a barriga de Ana cresceu, as mudanças na empresa se consolidaram e finalmente chegou o dia que Rafael estava esperando ansiosamente desde que descobrira que seria pai. Era uma tarde de quinta-feira, ensolarada, quando Rafael entrou apressado no setor de RH. Ele estava visivelmente ansioso, com o celular na mão, checando mensagens a cada poucos segundos. Dona Cecília estava em sua mesa, revisando algumas fichas de candidatos para uma vaga de coordenador de projetos, quando ele apareceu na porta. Dona Cecília, ele disse, com a voz tremendo de emoção e nervosismo. Estou indo agora. Minha esposa acabou de me ligar. Ela está entrando em trabalho de parto. O bebê está vindo. Dona Cecília se levantou imediatamente, com os olhos brilhando de alegria. Meu Deus, que bênção! Que momento abençoado! Vai logo, Rafael. Não perde nem mais um segundo aqui. Sua esposa precisa de você. Ela deu a volta na mesa e o abraçou rapidamente. E depois me conta tudo, viu? Tudo. Cada detalhe. Rafael já estava virando para sair, mas então parou na porta. Se virou. E havia lágrimas nos olhos dele. Aliás, Dona Cecília é uma menina. Ela juntou as mãos no peito emocionada. Uma menina. Oh, que lindo, meu filho. Que lindo. Deus abençoe você, sua esposa e essa criança. Que ela venha com saúde, com força, com toda a bênção do mundo. Ele ficou parado por um breve momento, olhando para aquela mulher que havia mudado não apenas a empresa, mas de certa forma como ele via o mundo, as pessoas, os valores, a vida. Aquela mulher que havia arriscado tudo para defender princípios. Aquela mulher que havia ensinado a ele o que realmente importava. E então, com a voz embargada de emoção, ele disse: "A gente já escolheu o nome dela." Dona Cecília colocou a mão no peito, curiosa, com um sorriso maternal. É? Que nome vocês escolheram? Rafael sorriu, e as lágrimas desceram pelo rosto dele sem que ele fizesse qualquer esforço para segurá-las. Cecília. A gente vai chamar ela de Cecília. Se essa história tocou seu coração, imagine o impacto que ela pode ter em outras pessoas. Curta este vídeo para espalharmos mais histórias inspiradoras. Deixe um comentário contando o que mais emocionou você nessa jornada e se inscreva no canal para não perder mais histórias como essa. Toda história tem um poder transformador.
E aqui, nós acreditamos que as melhores ainda estão por vir. Obrigado por assistir ao Vidas em Histórias e até o próximo vídeo.